Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre diagramas de caso de uso. A gente vai fazer uma pequena introdução de como funciona o caso de uso, como a gente identifica os casos de uso e os atores, como é que a gente constrói e ao final a gente faz um exercício. Então vamos lá. Não, diagrama de caso de uso é uma técnica baseada em cenários de UML que nos ajuda a identificar os agentes e uma interação que descreve a interação em si. Então, ou seja, quando um ator do nosso sistema, ou seja, uma pessoa que está utilizando o nosso sistema, ele precisa fazer alguma interação com o sistema. Então, isso que a gente acaba identificando no caso de uso. Quando que a gente vai identificar isso? Quando a gente tiver os requisitos de um cliente, onde a gente vai conseguir identificar, por exemplo, o cliente deseja fazer um sistema para cadastrar os clientes deles ou os funcionários. Então, esse cadastrar, quando a gente utiliza um verbo, muitas vezes a gente tem um caso de uso, e aí a gente só precisa identificar o ator. Quem é o ator? É o secretário que trabalha para ele? É o diretor financeiro? É alguém? Então, com isso a gente consegue identificar. Então, os casos de uso eles sempre são compostos por três partes importantes. O ator, como eu mencionei, então nesse caso, por exemplo, um funcionário. A associação, que é sempre uma seta. E cadastrar cliente é o caso de uso. Então, como é que a gente identifica o caso de uso? Essa é uma representação de uma funcionalidade do sistema, é algo que o sistema vai fazer. Então, sempre um caso de uso ele deve identificar somente uma funcionalidade. Ou seja, aqui eu tenho controlar vendedores e fornecedores. Então, vejam que aqui ele tem que ser desmembrado em duas partes. Claro que a gente consegue utilizar casos de uso onde tem, por exemplo, manter funcionário. Quando vocês verem manter, quer dizer que está incluso o criar, o atualizar, o selecionar e o deletar. Então, o CRUD do banco de dados. Então, nesse caso, onde a gente está utilizando 4 operações para o mesmo caso, sim, a gente pode utilizar junto. Então, por exemplo, se a gente tem uma locadora de carros, a gente tem os requisitos para conseguir realizar o empréstimo, o cliente deverá ser registrado e possuir o número de CNH válido. Então a gente consegue realizar o empréstimo, a gente já sabe que é um requisito, já vai ser um caso de uso. O sistema deve permitir que o cliente apto pegue emprestado um carro. Então pegar emprestado, então é um verbo, a gente pegar o emprestado, então quer dizer que ele é um caso de uso. O cliente poderá alocar um veículo se não possuir nenhuma dívida. Então isso já não vai ser um caso de uso, já vai ser um requisito por trás do caso de uso. Então nesses casos a gente vai identificando no texto os casos de uso. A gente não precisa detalhar nos casos de uso, por exemplo, aqui, isso aqui é um if, né? Se o cliente não possuir nenhuma dívida. Então, nos casos de uso, a gente precisa definir somente as funcionalidades do sistema. Então, ou seja, apto a pegar um carro, cadastrar um cliente, cadastrar um carro, nesse sentido. Então, quem são os atores? Os atores são quem vai interagir com o sistema. Nesse caso pode ser uma pessoa, pode ser um dispositivo físico, pode ser um mecanismo, pode ser um subsistema. Na maioria das vezes a gente vai utilizar como uma pessoa. Então pode ser um ator principal, é aquele que interage diretamente com o sistema, ou um ator secundário, que ele interage com os outros atores. Então um exemplo, um funcionário de uma loja, sensor de presença, sistema de autorização de cadastro, gerente, são pessoas que estão interagindo com o sistema. Então, um exemplo, um sistema de empréstimo de carro, aquele que a gente viu. Ao emprestar um carro, o atendente é quem opera o sistema e realiza a transação. Portanto, esse é o ator principal. Então, é ele que está interagindo. Já o cliente interage com o atendente, sendo assim um secundário. Ou seja, o cliente está interagindo com o outro ator. Então, a gente vai ter os dois bonequinhos. Por isso que eu coloquei os bonequinhos aqui em cima. Que os bonequinhos sempre vão representar os atores no nosso caso. Então, a gente tem heranças também. Heranças, como vocês já devem ter visto, vocês vão ver em programação orientada a objeto, é quando a gente herda as funcionalidades e propriedades de um outro ator. Por exemplo, aqui tem pessoa, então a gente vai ter dados em comum para pessoa física e pessoa jurídica. Então a gente pode fazer isso nos casos de uso também. Então aqui a gente coloca as coisas mais genéricas para os dois e aqui a gente coloca as funcionalidades e as características padrão de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica. Então, como é que a gente vai identificar os casos de uso? Então,
a gente identifica os casos de uso quando os atores sempre iniciam a ação. Então, o ator precisa ler, criar, destruir, modificar, armazenar algum tipo de informação no sistema. Então, isso é um caso de uso. Eu preciso criar um funcionário, eu preciso alterar um funcionário. O ator tem que ser notificado sobre eventos no sistema ou ainda notificar o sistema. Então, casos de uso. Quais funções que o ator necessita do sistema. O que o ator necessita fazer. Então, são tudo isso que as ações que o ator deve tomar no sistema serão casos de uso. Então, um caso de uso é sempre iniciado com o estímulo do ator. Então, ou seja, está lá o cadastrar cliente. Então, ele só vai realmente cadastrar um cliente quando o funcionário cadastrar o cliente. Então, tem essa ligação com o funcionário. Então, os casos de uso eles sempre devem estar com o verbo no infinitivo, ou seja, informar, comprar, pagar, cadastrar, deletar, inserir. Então, sempre o verbo no infinitivo. E aí tem duas coisas muito importantes, que são as dependências, ou seja, o include e o extend. Então, a gente vai ter relacionamento entre casos de uso, utilizando o include e o extend. O include a gente utiliza quando, por exemplo, o caso de uso A inclui o B, então significa que sempre que o A for chamado, o B também será chamado, então sempre. Então nesse caso, por exemplo, o vendedor vai emitir um documento ou consultar, ele inclui o selecionar produto, porque ele precisa emitir o documento, ele precisa selecionar o produto. E quando ele vai consultar, ele precisa selecionar o produto. Então, sempre que o vendedor tomar uma dessas duas opções no sistema, será selecionado os produtos. Então aqui o include quer dizer que sempre. E o extend poderá. Então, o poderá é um talvez, ou seja, o escritor vai editar o documento. Ele pode substituir o texto ou pode corrigir a ortografia. Então, o extend, ele pode ou não. Está ali essa funcionalidade para ele. Então, por exemplo, a gente vai ver um exemplo logo mais que a gente vai utilizar o extend e vocês vão conseguir entender na prática. Aqui possui alguns softwares para vocês construir os casos de uso de vocês. Não são os únicos, alguns que eu listei. Vocês podem selecionar o software que vocês se adaptarem de uma forma melhor. Tem software online que vocês não precisam instalar. Tem outro software que vocês precisam instalar. Tem software pago, tem software grátis. Então isso vai da preferência de vocês. Então, por exemplo, vamos construir um sistema. Então, construir um sistema de diagrama de caso de uso, considerando o seguinte cenário. Um consultório médico deseja implementar um sistema de controle de pacientes, agenda das consultas, planos de saúde e medicamentos disponíveis. O sistema também deve possibilitar que o médico consulte um relatório financeiro e atualize o prontuário. Então, aqui a gente vai ter alguns casos de uso. Então, algo importante para se destacar. Aqui a gente tem um ator médico, porque o médico consulta o relatório financeiro e atualiza o prontuário. Contudo, aqui a gente não tem um ator que está nos mostrando, mas a gente entende que quem controla os pacientes, a agenda, os planos de saúde e medicamentos é o secretário ou a secretária. Então, isso aqui não está tão explícito o nosso ator, mas a gente pode considerar. Então, vamos construir um. Eu gosto de utilizar o draw.io, então, se vocês digitar draw.io, vocês vão ser direcionados para esse link aqui. É um software um software online que vocês podem construir tanto diagrama de classe, podem construir um monte de coisa. Então vamos começar a construir. Então a primeira opção lá é controlar pacientes. Então aqui eu vou botar manter pacientes. Manter paciente. Então a gente sempre utiliza no singular. Por quê? Porque quando vai manter um paciente. Então novamente, o que é o manter? O manter entra o incluir, o deletar, o alterar e o selecionar. Então, por isso que a gente coloca manter. Outro ponto é a agenda. Então, manter agenda. O que é manter agenda? A gente pode incluir uma nova agenda, a gente pode deletar, pode listar, pode editar, pode fazer o que a gente quiser. O outro ponto é manter plano de saúde. Plano de saúde. Por quê? Porque o médico pode escolher que uma hora ele quer cadastrar um plano de saúde e uma hora ele quer retirar um plano de saúde, por exemplo. E manter medicamento. Novamente, lembrando que sempre é no singular, não é no verbo. Não é no plural, desculpa. Então vamos lá. Aqui, ó, tem algo bem importante.
que não está não tá no texto que a gente viu. Mas o que, que é? A gente precisa registrar uma consulta em um dos momentos. Então, eu vou botar registrar consulta. E quando que a gente pode registrar? Quando a gente for na agenda, que a gente olha a agenda, o paciente quer para o dia 20. Ou quando a gente busca por um paciente. Então, quando que a gente vai registrar? Ele vai registrar um extend. Por quê? Porque poderá ser que quando a gente consulte a agenda, a gente quer registrar a consulta. Mas não é sempre que a gente vai consultar a agenda, a gente quer registrar uma consulta. Então, por isso que aqui é um extend. Como é que a gente faz o extend? Você pega a seta aqui. Opa. Vamos colocar daqui para lá. O extend é sempre da opção para o caso de uso. E aqui ela deve ser pontilhada. Então, vamos botar pontilhada aqui. E aqui, vamos duplicar. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente vai... Ou seja, consultou um paciente. A gente achou o cadastro do paciente. O paciente quer realizar o registro de uma consulta. Então, registra a consulta. Então, aqui um extend. Eu vou colocar um texto aqui. A gente faz assim. Extend. Extend. Isso. Vamos ler bem certinho aqui. Vamos ler isso, agendar a consulta, plano. A gente atendeu todos os requisitos. Então, extend. Vamos aumentar um pouquinho. Extend. Então, vamos colocar aqui. E esse aqui vamos colocar aqui. Então, a gente tem extend. Agora falta o nosso ator. Quem que é o nosso ator? O nosso ator, vocês podem dar 2 cliques aqui embaixo, que ele vai deixar vocês alterar o texto. Ou era para deixar. Aí, botar secretário. Então esse aqui é o secretário do médico. E aí a gente liga os pontos. Então vou colocar aqui, ligado ao secretário aqui. Então como está pontilhado, a gente tem que voltar aqui e colocar uma linha contínua. Vamos colocar aqui, vamos ligar com manter agenda. Vamos colocar aqui e vamos colocar aqui. Vou colocar esse aqui um pouquinho mais para cima e esse aqui mais aqui. E vamos colocar no manter medicamento. Então aqui a parte do secretário a gente já fez. Então se nós olharmos aqui, já foi feito. Então vamos fazer a parte do médico. Vou puxar para cá. Colocar. Se ele deixar aí, médico. Então vamos lá. Quais são as funcionalidades do médico? Então ele no enunciado diz que ele pode emitir um relatório. Então vou botar emitir relatório de faturamento. E ele pode atualizar o prontuário. Então, a gente liga ele. A gente liga o médico a isso. E aqui é algo bem legal. A gente pode fazer um novo caso de uso, que é quando ele vai atualizar o prontuário. Chegou o paciente no consultório dele. Às vezes ele pode prescrever uma receita. Então, prescrever receita. Mas não são todos os pacientes, então não é sempre que ele atualiza o prontuário que ele vai prescrever uma receita. Então o que é? Ele é um extend. Então a gente coloca aqui e coloca aqui, porque não é sempre, lembrando que o extend é somente às vezes. Então, extend. Opa. Vou botar aqui do ladinho. Extend para receita. Então esse aqui é o nosso caso, nosso diagrama de caso de uso conforme o exercício proposto. Então aqui está o que a gente construiu. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais.